Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está indo para a aula 17, o marco do livro da Gênesis, falando sobre os milagres do Evangelho. Muita informação bacana para a gente ver. Marco, bem-vindo! Atma Namastê, vamos colocar aqui a minha apresentação. Ok, todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Bom, então nós vamos dar continuidade à aula passada, né, onde falamos na aula passada o item 1 ao item 15, e hoje vamos dar continuidade falando dos itens 16 a 36. Bom, os 10 leprosos. Vocês devem lembrar que no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e também isso é compilado dos livros canônicos, né? E, no caso aqui, o nosso querido Kardec acreditou que a passagem de Lucas seria a melhor. Então, Lucas, no capítulo 17, dos itens 11 ao 19, deixa claro que Jesus estava indo, né, para Jerusalém, né, ali próximo da Samaria e da Galiléia, e aí, quando ele estava próximo para entrar na aldeia, 10 leprosos que andavam juntos. Puxa, Marco, por que eles andavam juntos? Porque eles eram rejeitados pela sociedade de uma forma geral. Então, eles viviam em um conjunto em vales, completamente isolados, né, do restante da população. Então, aqueles 10 leprosos estavam juntos e estavam vindo na direção de Jesus. Porém, né, Jesus, vendo aquilo, praticamente não se mexeu. Eles conseguiam entender que eles não deveriam se aproximar, mas eles, em voz alta, clamaram: Jesus, Senhor, tende piedade de nós. Tá? Então, os próprios leprosos tinham consciência que eles não deveriam se aproximar dos outros. Então, eles fazem isso de longe, por isso que é colocado nos textos canônicos que eles falam isso em voz alta. Dando com eles, disse-lhe Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Puxa, Marco, peraí. Jesus curou esses leprosos simplesmente por olhar, simplesmente por falar com eles? Sim. E você vai ver como isso acontece, né? Isso é possível devido a uma corrente fluídica que Jesus faz em direção aos 10 leprosos. Da mesma forma, lembra que nós falamos na aula passada que um espírito superior projetou o seu fluido perispiritual como uma espécie de estrela e, por mentalismo, conduziu o movimento desse fluido, né, que se tornou brilhante, luminoso, e aí os magos pensaram que era uma estrela. Lembra disso da aula passada? Da mesma forma aconteceu agora com Jesus. Jesus fez uma projeção fluídica em direção a esses 10 leprosos. Porém, para que a cura se opere, lembra, é necessária a manifestação da fé por parte do doente, a fim de quê? Atrair os fluidos curadores e depurar a lepra. A lepra, lembrando aí, como toda doença, é a perda total dos elétrons, desestabilizando o átomo das células. E aí, desestabilizando o átomo da célula, a célula fica sem vida, porque, né, o conceito entre elétron, próton e nêutron, né, estabelece o conceito de atração do fluido vital. Quando você perde isso, o fluido vital evapora. E aí aquela célula morre. Então, a lepra é exatamente isso, é a morte da célula em determinada parte do corpo. Essa passagem citada na Gênese nos deixa convicto que a fé e a gratidão pela graça conseguida é que fazem perdurar os benefícios concedidos pelo Senhor. Marco, por que você faz tal afirmação? Porque dos 10 leprosos que Jesus curou, apenas um voltou
para agradecer. Tá? E esse um que voltou era da Samaria, era samaritano. Tá? Vendo-se curado, lembra? Eu falei isso numa das primeiras aulas. O samaritano, eles têm uma, vamos dizer assim, uma cultura, segundo os judeus, de rejeição. Tá? Os judeus rejeitavam os samaritanos, por quê? Na época do Antigo Testamento, quando houve muitas invasões e lutas entre os judeus e outros povos ali próximos, né, do entorno, né, onde a gente conhece hoje como Israel, existia a Samaria, que foi, na época, vamos dizer assim, dominada pelos povos que tinham outros credos. E muitos dos samaritanos que viviam ali na Samaria, eles aderiram a essas formas de fé. Tá? E, obviamente, em Jerusalém, que era a base, né, da sede da fé dos judeus, eles começaram a condenar, já no Antigo Testamento, muito antes, né, dos episódios da vinda de Jesus. Então, os samaritanos trazem essa carga de rejeição. Tá? Tanto é que quando Jesus, às vezes, vai curar, mas ele é samaritano. Quando Jesus faz a passagem numa parábola do bom samaritano, né? Aquele que acaba indo uma espécie de hotel, né? Da época, uma hospedaria, e cura, paga, né? Um homem que ele encontrou ferido na estrada, ele era samaritano. Então, Jesus não se importava, ele sabia que isso era uma coisa efêmera e completamente equivocada, distinguir as pessoas pela região em que moram. E isso vem desde o Antigo Testamento, onde na Samaria, dominada por povos, principalmente pelos babilônios na época, eles tiveram, vamos dizer, a adesão a crenças, né, do Deus único, que era pregado pelos hebreus. Então, é por isso que os samaritanos são rejeitados e são completamente, vamos dizer assim, ignorados na fé judaica. Então, esse cego que volta era samaritano. Um deles, vendo-se curado, que foi samaritano, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, ao lhe render graças. Disse então Jesus a ele: não foram curados todos os 10? Então Jesus questionou: cadê os outros 9? Se todos foram curados, né, porque Jesus libera uma corrente fluídica para curar os 10. Porém, apenas um, que era o samaritano, que era o rejeitado, vamos colocar assim, que tinha a fé necessária para quê? Atrair os fluidos curadores. E Jesus questiona: cadê os outros 9, se todos foram curados? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser esse estrangeiro. E disse a este, ao samaritano: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Então, repara, mais uma vez um exemplo de que para que ocorra a cura, para que ocorra o tratamento, é necessário que a fé gravitacione esses fluidos benéficos. Então, isso acontece até hoje, por exemplo, num salão onde ocorre, por exemplo, um passe espírita, né, que é um passe misto. Se aquele que recebe não tiver a fé necessária para absorver, para atrair, para gravitacionar esses fluidos, em pouco tempo aqueles fluidos curadores se dispersam e ele não tem benefício nenhum. Então isso acontece até hoje. Então isso é desde a época de Jesus que já nos ensinava isso. Outra cura, a mão seca.
Diz o Evangelho de Marcos, onde Kardec cita: "Doutra vez entrou Jesus no templo, e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos." Como é que é uma mão seca? É paralisada, sem movimento. Então, na época, eles diziam que era seca, tá? Era como se fosse uma paralisia específica para um determinado membro. E eles o observavam para ver se ele o curaria em dia de sábado, era um sábado, para terem um motivo de o acusar. Então, disse Jesus ao homem, que tinha a mão seca: "Levanta-te e coloca-te ali no meio." Depois disse a esse homem: "É permitido em dia de sábado fazer o bem ou mal? Salvar a vida ou tirá-la?" Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os, ou seja, Jesus olhando, né, fixamente para eles, com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, disse ao homem: "Estende a tua mão." Ele a estendeu e ela se tornou sã. Marco, é uma cura típica do conceito nervoso, né? Porque quando uma mão chamada seca na época é paralisada, o fluxo nervoso, ou seja, o que é o fluxo nervoso? É o fluido vital. O que corre nos nervos, né, que a gente chama de eletricidade, na realidade é o fluido vital. O que Jesus fez? É como se tivesse interrompido e, com a capacidade que Jesus tinha, Jesus deu continuidade, ou seja, se havia alguma obstrução ali, Jesus desobstruiu essa corrente fluídica que voltou a ter inervação na sua mão. E a sua mão, entre aspas, secas, voltou a estar molhada, tá? Então, a mão que estava paralisada voltou a ter movimentos. Logo, os fariseus que assistiram aquilo ali, né, saíram e se reuniram contra ele em conciliábulo, ou seja, fazendo fofoca com os herodianos. Herodianos eram os discípulos de Herodes, sobre o meio de o prender. Então, os judeus, já nessa passagem, estavam ali caçando coisas para denunciar Jesus, né, que vai acontecer no jardim de Getsemane. Então, Jesus estava pouco se importando, ele sabia tudo o que ia acontecer, então não interessa se é sábado, ele questiona, né? Vem cá, sábado não pode fazer o bem? Sábado nós temos que não fazer nada? Se a gente pode curar, se a gente pode beneficiar alguém, não vamos fazer? Consciência de Jesus tentando mostrar que eles tinham uma cultura equivocada, tá? Jesus, né, se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão de povos da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de Além-Jordão, e os das cercanias de Tiro e de Sidom. Ou seja, Marcos deixa claro aí que não era um episódio centrado especificamente ali no entorno de Jerusalém, eram todas as cidades, né? A notícia de Jesus como o Messias, o grande enviado de Deus, já tinha se espalhado por todo o povo hebreu, em todas as regiões. Então, tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, né, vieram em grande número ao seu encontro. Nesse caso, aí fazendo uma conciliação e, na realidade, um reforço do que eu já falei. Neste caso, a cura também se processa por inoculação fluídica, através do impacto das palavras de Jesus. Então, repare, esse impacto das palavras de Jesus, apesar de não dizer que houve alguma imposição de mão, porque às vezes Jesus fazia uma imposição de mão, onde ele colocava a mão esquerda, vamos dizer assim, centrada, né,
ao lado do corpo, né? Em direção ao que ele ia fazer, e com a direita ele inoculava fluido. Tá? Apesar de na passagem não deixar isso claro, eu acredito que é bem provável que Jesus tenha feito isso, né? Ou colocou a mão em cima, né? Ele não fez só pelo pensamento. Por que, Marco, você fala isso? Porque houve uma desobstrução do fluido vital que não chegava na mão. Para que a mão se torne viva novamente, né, tem que haver o quê? A corrente elétrica, nervosa. Então, Jesus opera desta maneira. O fluido curador recupera instantaneamente por magnetismo a mão. Primeiro o perispírito e, posteriormente, o corpo físico. Só que, como a ação de Jesus era extremamente pura, isso acontece quase ao mesmo tempo. Da mesma forma, a presença da fé por parte do enfermo é fundamental para que a cura se processe. Então, imediatamente, né, com a cura realizada, olha os fariseus aqui no final da imagem, né, olhando ali assustado, puxa, mas ele está curando no sábado, né? E o homem que tinha a fé necessária para atrair os fluidos conseguiu o benefício. Então, mais uma explicação de, entre aspas, um milagre do mestre. A mulher curvada. Vamos ver aqui esse episódio agora. Diz lá Lucas, né, no capítulo 13, entre os versículos 10 e 17, que foi compilado por Kardec. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia, viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente, ou seja, era um processo obsessivo, né? Porém, há 18 anos esse processo obsessivo já ocorria. Era tão curvada que não podia olhar para cima, tá? Ou seja, como acontece esse processo, Marco, para que eu possa entender? Tá? Normalmente, nós já estudamos isso, você tem o canal principal, ou seja, a nade principal do corpo de um encarnado é exatamente o sushumna, que está enterrado na medula espinhal. Quando um obsessor começa a assediar muito uma pessoa, e nesse caso eram 18 anos, ele quer prejudicar a pessoa. Então é bem provável que esse obsessor, ele tenha começado a passar fluidos densos para essa região cervical, a partir do Atlas, né? Que é onde começa o sushumna, que é o osso que apoia o crânio, né? A partir dali é que o sushumna desce, e é bem provável que ele, por densidade, pensamento ruim e aproximação dos seus fluidos muito densos, né, por trás da mulher, começou a fazer o quê? Uma obstrução, não fluindo, né, pela nade principal, que é o sushumna, essa energia, tá? A mulher começa o quê? A se curvar. Ela não tem fluidez para ficar, né, de pé. Então, é por isso que acontece esse encurvamento desta mulher. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua... Olha onde estão as mãos de Jesus. Exatamente no início do sushumna. Ou seja, Jesus, é bem provável, tá? Isso não está escrito, a gente consegue entender dessa maneira pelo conhecimento da ciência esotérica, é bem provável que Jesus, né, com a imposição de mão, o que ele fez? Ele aumentou a corrente fluídica e fez com que o fluido corresse de uma forma muito mais veloz, tirando as densidades que o obsessor já tinha colocado, né, por 18 anos. E Jesus afirma: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde nesses dias para ser curados, e não nos dias de sábado. Então, eles, como eram os grandes hipócritas, né?
não só os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, né, do Sinédrio inteiro tinham esse conceito cultural completamente equivocado, disse ao povo lá, olha, não pode, né? O que esse homem está fazendo é completamente contrário às leis de Deus, né? Não tinha a menor noção do que eram as leis de Deus. O Senhor, ou seja, Jesus, tomando a palavra, disse-lhe, falou para quem? Para o chefe da sinagoga. Hipócrita, qual de vós não solta da carga do seu boi? Peraí, Bechara. Por que está falando de carga de boi? Que você não tem. Porque Jesus usava o que era mais comum para ser entendido pelos encarnados da época. Então, ele precisava falar de coisas materiais, coisas materializadas. Tá? Então, ele dá esse exemplo que é como se fosse uma espécie de analogia, uma metáfora. Ok? Hipócrita, qual de vós não solta da carga o seu boi ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Quem não se deveria libertar em dia de sábado os laços que a prendiam? Esta filha de Abraão, que Satanás conservara atada durante 18 anos. Então, por que ele fala sobre filha de Abraão? Porque Abraão é o pai, né, dos judeus. Então, Abraão é que dá origem, né, a Ismael, que vai fundar o povo que hoje a gente conhece como povo árabe, né, que é o protetor do Brasil, e Jacó, né, que posteriormente se transforma ou muda de nome para Israel, por isso que é os filhos de Israel. Mas a origem de todos é Abraão, ou seja, era uma mulher judeia, era uma mulher que não vinha da Samaria, por exemplo. Tá? Então, Jesus se refere ao obsessor como Satanás. Satanás é o adversário, né? Se você for ver a interpretação tanto no latim quanto no grego, é aquele que contraria as leis de Deus, é o adversário. Então, Jesus chamava desta maneira porque era como os sacerdotes, né, poderiam entender, e o povo da época. A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Sobre a mulher curvada, aí reforçando o que eu falei, é um caso típico de obsessão possessiva. Lembra da aula sobre obsessão e possessão? Então, era um caso de obsessão possessiva, dentro da sinagoga, em um dia de sábado. Neste episódio, Jesus ainda questiona e ensina ao chefe da sinagoga e a todos que ali se encontravam que ajudar ao próximo é tarefa de todos os dias, inclusive aos sábados. Na época, confundia-se uma obsessão possessiva com doença atribuída ao demônio, como hoje se confunde as obsessões com as moléstias patológicas. Repara, hoje a psicologia tenta dar nome para tudo, né? Enquanto a própria psicologia não entender que não existe só o corpo físico, que nem todos os problemas são originários na mente, e sim, por muitas vezes, no processo kármico que está ali presente no perispírito, que acaba indo para o corpo físico, eles vão continuar atribuindo nomes bonitos ou nomes feios, né? E criando novas doenças. Na realidade, a doença é da alma, ok? Então, hoje a gente vê nitidamente, né, como no passado as pessoas se libertavam dos demônios, entre aspas, né, com chicotada, isso era comum nos mosteiros, como as pessoas eram purificadas no fogo, né, os médios, principalmente as mulheres, eram queimadas no fogo. Por quê? Porque eles não entendiam. E a tendência natural, isso os filósofos afirmam com muita propriedade, é você tentar destruir ou destruir aquilo que você não entende. Tá? E é comum, né, isso na humanidade, na história da humanidade. Então, até hoje, a gente confunde obsessão com, né, problemas. Aí a gente chama de, né,
fulano tem esse tipo de doença psíquica. Aí começa a dar um monte de nomezinho, rotula as pessoas, e, na realidade, aquilo é um processo obsessivo. No caso da mulher, era uma obsessão já duradoura. Tá? Então, esse processo já estava dentro de um processo de possessão, ou seja, o espírito já tinha uma fusão, tá, fluídica com os seus chakras, tá? Por isso que era uma obsessão possessiva, ok? Outro episódio de cura, o paralítico da piscina. Depois disso, né, depois desse episódio que a gente narrou aí, isso está escrito no João, capítulo 5, itens 1 a 17. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betseda, a qual tinha 5 galerias, onde em grande número se achavam deitados doentes, cegos, coxos e os que tinham ressecados os membros. Tá? Lembra, ressecado é que houve uma paralisação, ele ficou paralítico daquele membro. Todos à espera de águas que fossem agitadas. Eles acreditavam que tinha um anjo, tá, do Senhor, que, em determinado momento, ele descia até aquela piscina e movimentava a água. E aqueles que entrassem naquele momento que a água estava em movimento, eles eram curados. Essa era a crença deles lá. Ora, estava lá um homem que se achava doente. Havia 38 anos. Jesus, tendo visto, deitado e sabendo que ele estava doente há muito tempo, perguntou a esse homem. Jesus se aproxima e pergunta: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, outro doente, desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado e, tomando de seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Puxa, Jesus fazia de propósito, tá? Para mostrar que não tinha dia para fazer o bem. Disseram, então, os judeus, né, que presenciaram aquilo ali: não te é permitido levares o teu leito. Falaram lá para o doente, né? E aí respondeu o homem: aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe então: quem foi esse que te disse isso? Toma esse leito e anda. Mas nem mesmo o que fora curado sabia quem o curara. Portanto, Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Ou seja, Jesus fez a cura anônima. E o homem não conhecia Jesus, porque ele já estava mais tempo de vida, tá, ali junto à piscina, tentando chegar no movimento da água, do que Jesus tinha de idade. Ele estava 38 anos. Né? Então, Jesus, nessa época, devia ter em volta de 30 anos, 31, talvez. Então, ele não conhecia Jesus. Por isso que ele falou: não sei. Tá? Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse: vês que foste curado, não tornes de futuro a pecar, para que te não aconteça coisa pior. Então, olha o ensinamento de Jesus. O processo do tratamento, basicamente, e da cura, é um processo merecedor. Quando Jesus cura uma pessoa, é porque a pessoa já tinha merecimento, ou seja, o processo kármico já estava no finalzinho da depuração. É bem provável que Jesus extinguisse o restinho de karma que tivesse ali. Tá? E Jesus deixa claro o seguinte: olha, você foi curado, mas se você repetir o que você fez, você pode, de repente, contrair, né, ou trazer para si coisa pior. O homem foi ter com os judeus. Então, esse homem, depois, né, que teve esse episódio, ele foi lá falar com os judeus e disse que fora Jesus que o curara. Então, ali, né, quando Jesus o reencontra, Jesus, né,
se apresentando, ele vê que é Jesus, todo mundo ali em volta de Jesus, ele confere que realmente é Jesus. E ele foi lá falar com os judeus, né? Principalmente com os judeus do Sinédrio. Era por isso que os judeus o perseguiam, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhes disse: meu Pai não cessa de obrar, até ao presente, e eu também obro incessantemente. Ou seja, mais uma vez, em mais um episódio, Jesus deixa claro: não tem dia para fazer o bem. Todo dia é dia. Ok? Reforçando tudo o que falei, sobre o paralítico da piscina de Betsaida, que é em Jerusalém, mais um caso de projeção de corrente fluídica de alto padrão vibratório, pelo impacto das palavras de Jesus, extinguindo os miasmas e potencializando o influxo nervoso. Lembrando, influxo nervoso é fluido vital, que paralisavam o homem doente. E esse episódio ocorre em dia de sábado. Marco, peraí, influxo nervoso, vou repetir, é fluido vital? Sim. É óbvio que tem um conceito elétrico, mas o que dá vida, entre aspas, a esse influxo, né, elétrico é exatamente o fluido vital. Tanto é que, quando uma pessoa desencarna, ela ainda tem um resto de fluido vital, porque ele não simplesmente evapora. Por isso que, às vezes, você vê, ou já deve ter escutado, pessoas que são degoladas, né, na época bárbara lá, se cortava a cabeça de uma pessoa ou cortava pela guilhotina, ela ainda estremecia, porque ainda tem fluxo nervoso, porque o fluido vital ele não se esvai imediatamente porque a pessoa teve o rompimento do cordão de prata. Ele ainda fica durante um determinado tempo percorrendo o corpo material. A ignorância das leis da ciência e das propriedades de águas oriundas de nascente fazia com que os judeus acreditassem nas propriedades milagrosas produzidas pelas águas agitadas por um anjo. E o paralítico, há 38 anos, não tinha a menor chance de ser o primeiro a entrar na piscina, após a mesma ser agitada. Jesus, conhecedor dessa realidade, em um dia de sábado, se aproxima do homem e produz a cura. Tá? Então, o homem, né, como vocês sabem, era um paralítico, até ele se arrastar, ele teria que se arrastar e chegar lá, né, era impossível ele ser, entre aspas, né, abençoado pelo movimento das águas. Então, obviamente, esse movimento das águas era uma coisa natural, né, das piscinas, né, que, na realidade, permutavam a água com as nascentes, né, que por muitas vezes estavam nos fundos ou no subsolo. Ok? Então, não tem nada de espantoso ou milagroso aí. O cego de nascença. Esse episódio é parecido, muito parecido com aquele lá da aula passada que eu falei. Tá? Alguns teólogos, né, principalmente teólogos ingleses, acreditam ser o mesmo episódio. Tá? Só que esse aqui só é narrado em João. Ele não é narrado em outro. É um cego de nascença. Né? Jesus, quando verifica o cego de nascença, o que ele faz? Ele cospe, né, no chão, pega esse cuspe dele no chão e faz uma espécie de lama, né, ali com a saliva dele, e coloca nos olhos desse cego de nascença. E lhe diz: vai e se banha na piscina de Siloé. Ele, né, foi, o cego foi, lavou-se e voltou, vendo tudo. Seus vizinhos e os que o iam antes a pedir esmolas diziam: não é este o que estava assentado e pedia esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um que se parece com ele. O homem, porém, lhe dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se te abriram os olhos? E ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me
e vejo tudo. Disseram-lhe: onde está ele? Respondeu o homem: não sei. Repara, o homem, né, a geografia mostra que onde Jesus estava junto com esse homem não era muito próximo de Siloé, era um pouco longe. Quando Jesus se abaixa, né, pega a terra, cospe e faz a lama, o que ele fez? Ele pegou exatamente as mesmas propriedades, as mesmas partículas que nós encontramos no nosso DNA. Espera aí, Marco, devagar. Na Terra tem hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Esses 4 elementos é que fazem o seu DNA. Como era um cego de nascença, Jesus pega essas propriedades, né, materiais, com a sua saliva, ele ativa, ou seja, ele dinamiza aquelas moléculas, né, aqueles átomos, ou seja, ele faz um emaranhado ali enorme entre aquelas partículas, coloca no olho do cego e dá uma espécie de passe. E manda ele ir um pouco mais longe, porque a piscina de celular não era tão perto. Para quê? Para que houvesse tempo de alteração do genoma do homem. Puxa vida, então, Jesus conhecia química, física, Jesus conhecia tudo. Tá? Então, é exatamente o que está escrito aqui em vermelho. Tá? E essa cura se operou no sábado. Aí você me pergunta, Marco, então não teve milagre nenhum? Não, Jesus era extremamente conhecedor de tudo isso e manipulava os fluidos de uma forma que até hoje para nós é muito difícil. Tá? Então você consegue ver que o cego de nascença tem uma espécie de semelhança com aquele outro cego que ele não pegou a terra, lembra da aula passada? Mas que o processo foi um pouco parecido. Tá? Existem alguns teólogos, principalmente teólogos ingleses, que dizem que o episódio é o mesmo. Como nós não sabemos, tá, se é o mesmo, nós explicamos os dois, ok? Reforçando, na indagação dos discípulos, mestre, a causa de ter este homem nascido cego é pecado dele ou de seus pais? Olha o que os discípulos perguntaram. Por que eles perguntaram isso? Porque na época existia a cultura de que os pais perpassavam aos filhos seus pecados. Tá? Então, eles, naturalmente, né, sendo judeus criados na cultura hebraica, perguntaram a Jesus, né, mestre, qual é a causa desse homem ter nascido cego? É pecado dele ou de seus pais? Natural. Jesus lhe responde, não é que ele haja pecado, nem aqueles que o trouxeram ao mundo, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem. Tá? Essa passagem, Joana, tem interessante explicação, dizendo que esse espírito que encarna neste cego de nascença já estava, vamos dizer assim, avisado ainda, desencarnado, que isso aconteceria. Isso aconteceu para quê? Para que os judeus pudessem verificar, né, o conceito de poder divino que Jesus estava imbuído. Ao responder dessa forma, Jesus diz que é dessa forma que se lhe opera a justiça divina, depurando os males no corpo encarnado, a fim de que a centelha divina que habita cada ser humano possa deixar resplandecer a luz natural de Deus imanente em cada um de nós. E o cego é curado por já ter merecimento para tal. Então, não era culpa nem dos pais, porque, né, nós sabemos que uma família formada por afinidades, porém, na cultura hebraica da época, eles acreditavam que os pecados do pai passavam para o filho. E a gente sabe que isso não é verdade, porque cada espírito ele é merecedor, né, ou causador das suas próprias ações que vai sofrer. Tá? Então, Jesus deixa isso claro. Bom,
Dando continuidade, o nosso querido livro da Gênesis fala sobre as numerosas curas de Jesus. E aí, Kardec vai pegar em Mateus, capítulo 4, entre os versículos 23 e 25, o seguinte: Jesus ia para toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as fraquezas e todas as moléstias no meio do povo. E a sua reputação se espalhou por todos os povos da Síria, que era vizinha, tá? Trazia-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e a ele a todos curava. Acompanhava-o grande multidão do povo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e até além do Jordão. Ou seja, Jesus na região já estava completamente conhecido e ele pouco se importava qual era a origem daquela pessoa, ele pouco se importava o dia da semana ou se era final de semana, ele estava ali dando exemplo e ele precisava dar esses exemplos, que até então eram considerados milagres ao povo judeu, para constatar, para dar prova do que estava escrito no Antigo Testamento. Jesus, em momento nenhum, contesta a sabedoria do Antigo Testamento. O que ele traz é explicações de coisas que, por muitas vezes, foram colocadas de uma forma muito superficial no Antigo Testamento. Ele dá continuidade ao Antigo Testamento, mostrando que Deus é soberanamente bom e justo. Deus não pune. Então, ele faz uma espécie de upgrade no Novo Testamento, trazendo essa possibilidade dos hebreus também entenderem que existia, sim, uma evolução. Como a gente aprende na doutrina espírita, tudo está passivo à lei do progresso. E, da mesma forma, quando Jesus já encarna, ele já traz um progresso das leis e das compreensões que eram numerosas e até, vamos dizer assim, fiéis na época do Antigo Testamento. Então, a lei do progresso é mostrada por Jesus. E todos aqueles que creram em Jesus eram beneficiados, porque eles atraíam esses fluidos. Jesus foi notável. Suas curas são um testemunho da sua autoridade espiritual. Ele demonstrou que o verdadeiro poder está em se fazer o bem, ser útil e aliviar o sofrimento do próximo. A humanidade era sua natureza, por exemplificada no episódio que João Batista pede aos seus discípulos confirmarem se Jesus era mesmo o Messias. E Jesus responde: "Ide dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres." Então, repara, o querido João Batista, que foi o precursor, que preparou a vinda de Jesus, preparou no sentido de harmonizar a mente daquela região, para que viria, assim, o Messias dando comprovação do que estava escrito no Antigo Testamento. Então, João Batista, que é Elias, tá? Ele simplesmente, posteriormente, a gente vai ver, ele perde a sua cabeça, tá? Por quê? Porque quando ele era Elias, tá? Lá no Monte Carmelo, ele faz uma espécie de desafio com os profetas e com os sacerdotes lá do templo, E depois que ele ganha, que era colocar um novilho em cima de uma pedra e teria que trazer, vamos dizer assim, uma capacidade de atração de raios e que o fogo se manifestasse. E Elias faz isso, Elias consegue fazer isso, e depois que ele consegue fazer isso, o povo fica revoltado com
os sacerdotes ali do templo. E Elias manda degolar todos eles. Por isso é que ele criou esse karma de perder a cabeça, porque ele fez com que muitos homens, na época em que estava encarnado como Elias, perdessem a sua cabeça. E aí, como as leis de Deus é para todos, ele também perde a sua cabeça, só que agora como João Batista. Ok? Então, repare, a lei de Deus é perfeita e ela é para todos. Em momento nenhum, Jesus violou esta lei. Jesus, né, como a gente falou, ele traz esse legado, né, e o Espiritismo comprova isso, do Cristo, né? Ou seja, aquele que é ungido a Deus, aquele que tem uma pureza tal que ele é confundido com Deus. Isso foi tema de séculos e séculos na teologia, se a natureza de Deus, a natureza de Jesus era mais divina ou mais humana. Tá? Na realidade, eram os dois, né? Mas durante séculos e séculos, o cristianismo, principalmente o cristianismo católico, se apegou nisso, né? Nessa discussão aí completamente vã, né? E indispensável. Mas esse Cristo que traz esse conceito de estar jungido a Deus tinha um poder, tá, de compreensão da necessidade de fazer o bem, e ele tinha a compreensão de entender a ignorância dos homens da época. Por isso ele falava em parábolas. Por quê? Para que as suas palavras não passassem, para que suas palavras fossem eternas, como posteriormente ele afirma. Tá? E ele mostra, através dos seus exemplos, que o bem deve ser feito o tempo todo. Não importa se é sábado, domingo, feriado, não existe isso. Se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Tá? E é óbvio que o conceito de depurar, ou seja, o conceito da evolução espiritual, está pela depuração das suas mazelas, que é o quê? A sua consciência de acréscimo da sua moralidade. É o acréscimo da sua capacidade de amar a si mesmo e ao próximo. É de agir sempre com a razão, movido pelo coração, aliviando e consolando os seus irmãos. É por isso que o Espiritismo se torna, entre aspas, o consolador prometido, né? Porque ele vem trazer exatamente a segunda vinda de Jesus. O que é a segunda vinda de Jesus? A gente vai ver isso mais para frente, com mais propriedade, mas para vocês já entenderem agora, a segunda vinda de Jesus é a imantação de todos os encarnados e desencarnados do corpo crístico, estar sob, vamos dizer assim, a autoridade do ego. E aí é o que, né, muitos chamam da segunda vinda de Jesus. Isso é muito bem explicado também, né, além dos livros do Espiritismo, pelo Paramahansa Yogananda. Exatamente, são 3 livros do Paramahansa Yogananda que falam exatamente a segunda vinda de Jesus. Tá? Então, Jesus tinha essa capacidade maravilhosa. Ainda, prosseguindo, sobre os possessos. Tá? Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente, em dia de sábado, na sinagoga os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade, e não como os escribas. Tá? Jesus, ele ensinava de uma forma amorosa, ele não mostrava autoridade no conceito de imposição, ele mostrava autoridade de uma forma amorosa. Então, isso era muito mais bem aceito pelo coração dos homens. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso. Possesso como, Marco? Um espírito, né? Em obsessão possessiva, né? Estava ali tomando conta de um determinado encarnado. E esse homem que estava encarnado, né, com o espírito ali o possuindo, exclamou para Jesus: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré?
vieste para nos perder, ou seja, nos fazer perder? Sei que és o Santo de Deus. Isso o Espírito, né, que estava ali, né, possuindo um encarnado. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai deste homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Caramba, só com a fala, lembra que eu já falei em algumas aulas passadas e reforcei nessa aula. A capacidade fluídica de emanação, né, do impacto fluídico da fala de Jesus no campo áurico de uma pessoa era algo assustador. Pra você ter uma ideia, né, determinados livros espíritas, principalmente livros psicografados por Divaldo, sob a pena, sob orientação de Joana, mostra que tinham pessoas que não conseguiam nem se aproximar de Jesus, nem olhar direito para ele, tal o padrão vibracional dele que era muito alto. Então ficaram todos surpreendidos com aquilo, né, que Jesus tinha falado para aquele espírito, né, que estava possuindo aquele homem. Aí se perguntaram, se indagaram, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele dá ordem com o império até aos espíritos impuros e estes lhe obedecem? Tá? Está citado em Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 27. Né? Então, reforçando o que eu falei, sobre os processos, Jesus apresentou notável autoridade pela sua presença e pelo impacto fluídico de suas palavras, em choque com o campo áurico do homem. Marco, peraí. A palavra de Jesus produziu uma espécie de impacto fluídico eletromagnético que parecia um choque. Então, imediatamente, aquele espírito que estava com uma conexão fluídica com os chakras do encarnado, aquilo se rompia imediatamente. Por isso é que o espírito imediatamente saía do corpo do outro, né? É isso mesmo, tá? Os espíritos se afastavam, obedecendo imediatamente a uma ordem sua, quando não o faziam apenas por sentir sua aproximação. É aquilo que Joana fala com muita propriedade, né? Por muitas vezes, obsessores, quando Jesus chegava numa determinada multidão, obsessores, saíam fora quando viam a presença de Jesus. Tá? Eles tinham medo do impacto fluídico que Jesus poderia produzir nos seus corpos sutis. Ok? Tendo eles saído, dando continuidade aqui, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Lembrando, o conceito de demônio, né, é associado a Satanás, que é o adversário. Em outras palavras, era um espírito obsessor, num caso de possessão, deixando o homem mudo, ou seja, ele imobilizou temporariamente, né, as propriedades de fala desse homem. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomando de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Então, a ignorância dos fariseus, que eram completamente hipócritas, né, não acreditavam que ele era o Messias e dizia que ele era investido do poder das trevas. Tá? Isso é citado em Mateus, capítulo 9, entre os versículos 32 e 34. Jesus, mais uma vez, demonstra que a palavra, quando pronunciada com a firmeza da fé, produz grande impacto, como um choque elétrico, como eu falei, no campo áurico da vítima de obsessão possessiva. Marco, mas esse era Jesus. Não era só Jesus, não. Hoje nós temos condições de fazer isso. Tá? Nós temos a possibilidade de expulsar espíritos obsessores, né, até em processos de possessão, com uma ordem e simplesmente colocar a mão no ágina. Por que o ágina, Marco? Porque o ágina é exatamente onde o espírito conecta o seu eflúvio, tá, perispiritual, para comandar a consciência, porque o ágina é o chakra da consciência. Então ele acaba embotando, ele simula uma espécie
para vocês entenderem, uma nuvem, né, no nível de consciência do encarnado, e se apropria temporariamente do Ajna para poder comandar os seus movimentos, a sua fala e por aí vai, né? Atirar ele ao chão se quiser. É desta forma que a possessão acontece. Ok, meus irmãos? Bom, temos aqui em Marcos 9, capítulo 9, itens 13 a 28. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno deste uma grande multidão de pessoas e muitos escribas que com ele disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tornou de espanto e temor, e correram todos a saudá-lo. Perguntou ele, então, sobre que disputais em assembleia? Um homem do meio do povo, tomando a palavra, disse, mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra, e o menino espuma, rilha aos dentes e se torna todo seco, ou seja, paralisado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Olha que passagem interessante. Tá? O homem, né, recorreu aos discípulos de Jesus, só que os discípulos de Jesus ainda estavam em treinamento, com a fé ainda, vamos dizer assim, não duvidosa, mas ainda muito fragilizada. Então, eles tentaram e pensavam assim, puxa, mas Jesus consegue fazer isso. Eu fui investido disso, mas eu acho que ainda não tem essa possibilidade. Eles não acreditavam do que poderiam fazer. E aí Jesus diz a esse homem, ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me. Manda trazer o filho, que era possesso, que os seus apóstolos não conseguiram curá-lo, né? Não conseguiram expulsar, entre aspas, o demônio. Trouxeram-lhe, então, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus. E o espírito entrou a agitá-lo violentamente, ou seja, é um caso de possessão, como eu já expliquei. Então, quando, né, o espírito está ali dominando o ajna desse encarnado, quando ele visualiza a presença de Jesus, ele entra em pânico. Tá? E aí o que ele faz? Começa a agitar o corpo que ele está possuindo. Então joga o corpo ao chão, né, e começa a espumar, como se fosse um ataque epilético. Tá? Jesus pergunta ao pai do menino, desde quando isso lhe sucede? E aí o pai responde, desde pequenino. E o espírito o tem lançado muitas vezes, ora na água, ora no fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Respondeu-lhe Jesus, se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino banhado em lágrimas, Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo corria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe, espírito surdo e mudo, sai deste menino e não entre mais nele. Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino. De sorte que muitos diziam que ele morrera, mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando, o fez levantar. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu, os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Repara, eu tenho um grande ensinamento aqui. O conceito de prece, como a gente sabe, é pedir. Orar é falar e rezar é repetir. Então, quando você pede algo, você tem que imaginar que o que você pede já está acontecendo. E por que o Mestre Jesus fala do jejum? Porque se você tiver
com o estômago, ou seja, com o seu organismo repleto de sangue para fazer a digestão, né? Você fica com pouco sangue para ir para o cérebro e ativar o quê? Os neurônios, ativar junto com os neurônios os eflúvios que circundam o cérebro para ativar o ágina e até numa correlação glandular entre a pineal e a pituitária, ativar o fluxo da sua principal nade, que é o sushumna. Então, o jejum, como até hoje se crê em determinados credos, né? O jejum é necessário para quê? Para que você tenha uma pureza. O seu corpo material não pode estar, por exemplo, sobrecarregado com fluidos que vão ser necessários para um trabalho mediúnico com, por exemplo, uma digestão de uma carne, por exemplo, ou de um alimento pesado. Por isso que Jesus fala desse jejum, ou seja, não coma coisas pesadas se quiser fazer uma cura. Isso é comum até hoje nos centros espíritas. Então, Jesus, nessa época, já nos ensinava isso. Olha aqui, reforçando o que falei. Tal episódio da obsessão possessiva do menino evidencia que os maus espíritos, só em ver a superioridade e a autoridade de Jesus, emanando luz, se sentiam ameaçados. Tal afirmação é corroborada no item 33 desse capítulo que a gente está estudando. E, mais uma vez, podemos constatar o poder das palavras produzindo um impacto eletromagnético no campo áurico do menino, que se encontrava interligado aos fluidos perispirituais do mau espírito e que foram desconectados imediatamente desta ligação fluídica. Também nessa passagem, Jesus nos evidencia, mais uma vez, que a fé é condição essencial para a realização do processo de cura, seja para o próprio agente de cura, no caso, os seus apóstolos, né, que não conseguiram operar a cura do menino, para si mesmo, que é para quem pede, ou para o próximo. Quando Jesus explica aos seus apóstolos o motivo de não conseguir êxito na tentativa de cura, nos ensina que, além da fé inabalável em poder realizar a cura, através da prece, a fim de ser assistido pelos bons espíritos, é necessário termos nosso corpo isento de fluidos pesados pelo processo digestivo. Olha aí o que eu expliquei, ok? Então, que fique claro que trabalhos mediúnicos, principalmente trabalhos que estão ligados à intervenção direta para um tratamento e, se houver merecimento, cura, você tem que estar sem sangue, né, ali sendo utilizado. Por que sangue, Marco? Porque o sangue carrega junto os fluidos vitais. E fluidos vitais são necessários para que você possa inocular, né, a ativação das suas glândulas endócrinas, principalmente a pineal e a pituitária, a fim de correr por você fluidos purificados, não contaminados pela densidade da matéria, que o alimento pode causar, tá? Para correr pelo seu sushumna e até o assoalho pélvico, subir pelo Ida e Pingala e voltar no ajna. Puxa vida, temos que entender, então, fisiologia e anatomia do corpo sutil para entendermos as curas de Jesus. Ok? No item 32 do livro da Gênese, caso do possesso cego e mudo, Jesus evidencia que todas as suas curas estavam subordinadas à unidade em Deus, que já estava presente no coração do ser humano. Então, Jesus já afirmava, tá? Tal afirmação é provada na sua afirmação. Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou a vós. Tá? Então, o reino de Deus não é algo que está no céu. O reino de Deus é exatamente o quê? O coração humano isento de materialidades ou de apegos que o ego nos traz. O reino de Deus, na realidade, é um padrão vibracional onde você deixa emanar de si
as vibrações superiores, que, na realidade, têm origem, a centelha divina, que é o Atman, que são, vamos dizer assim, moldadas no exemplo do Mestre Jesus pelo corpo crístico e chega até nós no nosso ego periférico, que traz consigo a persona, a personalidade que encarnamos a cada encarnação. Ok? Puxa vida, né? Uma simples frasezinha traz esse contexto de desdobramento. No item 34 do livro da Gênese, que é o caso dos porcos possuídos por maus espíritos. Não existe isso. Não tem como um espírito se apossar ou adentrar dentro de um animal, né? Não tem a menor compatibilidade. Kardec deixa claro que isso não tem a menor possibilidade. E, com base na ciência espírita, podemos afirmar com certeza que os maus espíritos poderiam, sim, perturbar os animais, fazendo-os correr desesperadamente ao ponto de se lançarem num abismo, né? Os judeus da época achavam que os porcos foram possuídos por espíritos maus e fizeram eles aquela coisa. Não, né? Kardec deixa isso muito claro e a gente sabe hoje, né, pela ciência espírita, que isso é um caso de uma perturbação que os espíritos fizeram para debandar aqueles porcos e fazerem eles correrem, né, até um local que, na realidade, tinha um penhasco. Bom, terminando aqui, né, a gente está já no finalzinho, no item 35 do livro da Gênese, Kardec nos evidencia que, na época de Jesus, em particular na Judéia, o número de maus espíritos agindo na região era muito grande, gerando uma verdadeira epidemia de possessões, o que se tornou uma grande oportunidade para a atuação divina do Mestre, na cura e na expulsão dos mesmos. E termina esse item com um alerta contido no Livro dos Médiuns. Aí eu fui buscar no Livro dos Médiuns uma corroboração, né, lá no capítulo 23. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr, ou seja, frustrar-se, né? Por muitas vezes, por não atacar a causa primária do mal. Ou seja, já nesta época aqui, no Livro dos Médiuns, Kardec nos evidencia que, para que haja realmente a verdadeira cura, você não pode só se preocupar com o corpo físico. Existem mazelas que são contraídas no corpo espiritual, particularmente estão impressas ali no corpo mental inferior, como eu já falei para vocês. Então, enquanto a ciência material não buscar melhor compreensão na ciência espiritual, a gente vai continuar rotulando, né, doenças da alma como isso, como aquilo, não vou ficar citando nomes aqui, tá? Mas é o que a ciência, principalmente a psicologia, a psiquiatria, vem fazendo. Tá? Então, eles têm que fazer um upgrade aí nessa compreensão para que eles possam realmente entender que a doença está na alma e não no corpo físico. É óbvio, e aí eu vou chamar a atenção, que uma doença há muito tempo no corpo sutil, tá? Que não foi purgada do corpo mental inferior, ela acaba, né, por irradiação, prejudicando alguma área do cérebro. Mas a cura não está em agir na área do cérebro que foi danificada. A cura está em agir na causa primária do mal, que é o corpo sutil. Por isso que Kardec faz essa orientação, esse ensinamento no Livro dos Médiuns, que eu fui buscar para corroborar isso aqui. No item 36 do Livro da Gênese, Kardec nos evidencia que a ignorância dos fariseus
e dos demais crentes na época de Jesus os fazia crer que o sobrenatural era obra do demônio, pois desconheciam as leis que regiam os fenômenos admiráveis realizados por Jesus. Aí, né, eu peguei duas passagens, a passagem de Mateus aqui, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios, tá? Então, essa ignorância que Kardec se refere. Meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo. Eu tenho a agradecer a oportunidade que tenho de poder trocar essas informações com vocês. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e até a nossa próxima aula. Beijo no coração.